Fala, meus queridos! Muito boa noite, professor André aqui na área. E hoje vamos começar a falar sobre logaritmo, né? Vamos começar a entrar na parte de logaritmo, falar das propriedades de logaritmo, né? Para a gente poder entrar na função logaritmo, que é um tema bastante recorrente aí no nosso maior vestibular, que é o Enem. E geralmente, né, os alunos eles já têm um pavor quando escutam o nome logaritmo. Ele vai escutando dos outros alunos: professor, esse negócio de logaritmo é difícil. Gente, só é difícil se o aluno não tiver aquela base lá de potenciação, se ele não souber as regras de potenciação. É por isso que ele tem aquela dificuldade lá na parte de logaritmo. Por quê? Lá na potenciação, o assunto que a gente estava falando que era exponencial. A exponencial, o aluno tem que saber o quê? Toda a parte lá de potenciação. Aí o aluno tem embasamento de potenciação. Ele não sabe resolver uma equação exponencial, ele vai ter muita dificuldade aqui em logaritmo. É por isso que os alunos ele tem essa dificuldade, nessa parte de logaritmo. Beleza? Por conta do esquecimento dessas propriedades aí de potenciação. Bora lá, né? O nosso objetivo é resolver situações, problemas, em que é necessário o cálculo de um logaritmo. Beleza? Vamos fazer muitas questões aqui, muitos probleminhas envolvendo essa parte de logaritmo. E eu quero lá no comecinho falar uma parte, né, sobre exponencial. A gente não tem como. Eu falei muito nas semanas anteriores aí sobre essa parte aí de exponencial. Vamos dar uma relembrada nessa parte do gráfico da exponencial. Como é um tema bastante cobrado, né? Até falei que o crescimento exponencial, os casos de número de Covid no Brasil, ele se assemelha o gráfico com o de uma função exponencial. E eu tenho aqui, ó, essas duas funções, né? Nós temos aqui uma função crescente. Quando é que uma função ela é dita crescente, professor? Ela é dita crescente quando a minha base ela é maior do que 1. Aumentando o x, o f de x também vai aumentando. Se minha base ela tiver entre 0 e 1, ela é dita decrescente. A gente vai aumentando o x e o f de x vai diminuindo. Aqui está os dois formatos, tá os dois gráficos da função crescente e o da função decrescente. Observa que esses gráficos ele parece com que a metade de uma parábola. Parece com a metade da função quadrática. Metade aqui da parábola. Bora lá, né? Coloquei um exemplo aqui sobre essa parte de função exponencial para a gente começar a introduzir a parte de logaritmo. Com base em uma pesquisa, obteve-se o gráfico abaixo, que indica o crescimento de uma cultura de bactérias ao longo de 12 meses. Pela lei de formação representada pela função NT é igual a K vezes P elevado a T, onde K e P são constantes reais. Nas condições dadas, o número de bactérias após 4 meses é. Então, ele quer saber o número de bactérias após 4 meses. Olha como é que funciona o gráfico aqui, ó. Olha aí. Observe que, pelo formato do gráfico, de uma função crescente, né? Pelo esboço, pelo formato aí do gráfico. E eu tenho que tirar algumas informações daqui. Beleza? Como é que é a questão disso mesmo? Como é que é o formato do número de bactérias?
eu tenho assim, né? NT é igual a K vezes P elevado a T. Vamos embora botar aqui, ó. NT é igual a K vezes P elevado a T. Beleza? O que é que eu vou fazer? Eu tenho que começar a montar essa minha função exponencial. E observa, eu vou tirar pontos aqui do meu gráfico. Vou tirar esse ponto aqui, ó. O que quer dizer esse ponto? Quando o tempo for igual a zero, o número de bactérias é igual a 1.200. Então, bora substituir. Fica 1.200 é igual a K vezes P elevado a zero. P elevado a zero dá 1. Com isso, a gente acabou de encontrar essa constante K, que vale 1.200. Beleza, professor? Beleza, é o valorzinho aí do K. Outra informação que eles nos deu. Quando o tempo for igual a 12 meses, o número de bactérias é quanto? 9.600. Então, bora substituir, né? Nós temos aqui o número de bactérias, que é 1.200 vezes P elevado a T. Beleza? E a questão aqui, ó, pelo gráfico, quando o tempo for igual a 12, vamos substituir o T por 12 e o nosso resultado deu quanto aqui? 9.600, que é o número de bactérias. Aí fica 9.600 é igual a 1.200 vezes P elevado a 12. Substituindo aí o T por 12. Cortando aqui, ó, esses dois zeros, vai embora com esses dois zeros. 96 dividido por 12 dá 8. Fica o 8 é igual a P elevado a 12. Beleza? Que isso aqui, esse P é quem? É a raiz 12, né? 8, botar em potência, é a mesma coisa que 2 elevado a 3. A gente tem uma regrinha lá de potenciação, por isso que os alunos sentem muita dificuldade. Eu posso simplificar o índice com esse meu expoente. Eu posso dividir todo mundo por 3. Então, quem vai ser o meu P? Dividindo todo mundo por 3. Fica a raiz quarta de 2. Esse é o valorzinho de quem? Do nosso P. Beleza? Agora, a questão quer saber o P. Quando o tempo, quer dizer, foi igual a 4 meses, quanto vai ser o total de bactérias? Vamos embora lá. Fica o número de bactérias é 1.200 vezes a raiz quarta de 2. E isso daqui é elevado quanto? A 4. Porque o tempo é 4. Esse aqui, ó, esse 4 vai embora com essa raiz quarta. Então, o número de bactérias é igual a 1.200 vezes 2. O número de bactérias em 4 meses é de 2.400 bactérias. Beleza? Questãozinha muito interessante sobre essa parte aí de função exponencial. Olha aqui, outra parte interessante sobre função exponencial. Com a seca, estima-se que o nível de água em metros em um reservatório, daqui a 3 meses,
seja nt igual a 7,6 vezes 4 elevado a menos 0,2t. Essa é a nossa função, né, exponencial. Por quê? Porque o nosso tempo está lá no expoente, beleza? E bora lá. Qual é o tempo necessário para que o nível de água se reduza a 1/8 parte do volume atual? Gente, o volume atual, ele vai ser o quê? Ele vai ser quando o tempo for igual a 0. Vai ser o quê? 7,4. Beleza? 1/8 parte. Vai ficar 7,6 sobre 8 é igual a 7,6 vezes 4 elevado a menos 0,2t. Esse 7,6 vai embora com 7,6. Fica 1 sobre 8 é igual a 4 elevado a menos 0,2t. O que é que eu vou fazer, gente? O que é 1 sobre 8? Eu posso botar na base 2. 1 sobre 8 é o que, professor? É 2 elevado a menos 3. E esse 4, botando na base 2, é 2 ao quadrado, que isso daqui está elevado a menos 0,2t. Aí fica 2 elevado a menos 3 é igual a 2 elevado a menos 0,4t. Agora está o quê? Todo mundo na mesma base. Basta igualar os expoentes. Fica menos 0,4t é igual a menos 3. Quanto é que vai ser o tempo? Menos 3 dividido por menos 0,4. Que é a mesma coisa que 30 dividido por 4. Que isso aqui dá o quê? 7,5 meses. Isso quer dizer o quê? 7 meses e meio vai ser o tempo necessário para que essa água se reduza à 1/8 parte. Beleza? Bora lá. Aí vamos entrar na parte de logaritmo. Vamos entrar aqui na parte de logaritmo. Dentro de logaritmo, nós vamos trabalhar com as bases. Como a gente está falando de função exponencial, base não dá para a gente colocar na mesma base. Se eu tenho aqui um log de b na base A igual a x. Beleza? A elevado a x é igual a b, que é a nossa condição de existência. A e b sejam positivos. E o A tem que ser diferente de 0. Nomenclatura. Quem é esse A? É a base. O B é o logaritmando. E o X é o logaritmo de B na base A. Olha aqui uns exemplos. Quanto é que dá o log de 8 na base 2? Tem como a gente resolver. O log de 8 na base 2 dá um resultado x que a gente não sabe. Nós vamos atrás dele. Gente, eu quero que você lembre o que é que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Ó. Por isso, tem que saber exponencial, tem que saber potenciação. Sempre você vai nesse sentido aqui, ó. O 2, aqui, ó. Elevado ao x, sentido anti-horário, é igual a esse aqui de cima. Sentido aí anti-horário.
2 elevado a x é igual a 8. Pessoal, mas quem é o 8? Bota na base 2. É 2 elevado a 3. Com isso, o resultado desse logaritmo é quanto? X igual a 3. Então, eu resolvi um exemplozinho sobre logaritmo, log de 8 na base 2. Beleza? Log de 8 na base 2 igual a 3. Agora, o log de 81 na base 3. Log de 81 na base 3. Mesmo estilo, isso aí é igual ao quê? A um valorzinho x, que a gente não sabe. E usa a propriedade que eu acabei de falar, que é a definição. Ó, esse elevado a esse é igual a isso aqui de cima. Sempre no sentido o quê? Anti-horário. E fica 3 elevado a x igual a 81. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. Com isso, o valorzinho de x é igual a quanto? A 4. Portanto, o resultadozinho do logaritmo, log de 81 na base 3 é igual a 4. Beleza? Essa é a nossa definição de logaritmo. Agora, primeira questão aqui, letra A. Professor, quanto é que é o log de 16 na base 2? Bora lá para uns exemplos bem simples aqui, para a gente poder aprofundar. Isso aqui é igual a um valorzinho que eu não sei, que eu chamo de x. Propriedade, esse elevado a esse é igual a isso aqui de cima. Beleza? Fica 2 elevado a x igual a 16. E fica 2 elevado a x igual a 2 elevado a 4. Pessoal, por que é 2 elevado a 4? Porque 2 elevado a 4 dá 16. Mesma base. Quanto é que dá esse resultado aqui? X igual a 4. Beleza? Bora aqui para o próximo. O log de 27 na base 3. Letra B. Mesmo estilo. Chama aqui, ó, de x e fica 3 elevado a x igual a isso aqui de cima. Fica 3 elevado a x igual a 27. Eu sou 27 na base 3. Quem é? 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 3. Com isso, o resultado aqui do x ele é igual a 3. Beleza? Vamos aqui para o próximo. Letra C. Eita, professor, agora que deu um número decimal, né? Vamos embora lá. Aqui, ó, log de 4 na base 0,5. Isso aqui é um resultado x. Fica 0,5 elevado a x igual a 4. Vou até fazer aqui do ladinho aqui, ó. Gente, o que é 0,5? É a mesma coisa que 5 sobre 10. Simplificando, é 1 meio. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Botando aqui na base 2. Então, posso trocar aqui, ó. Fica 2 elevado a menos x, direto logo, é igual a 2 ao quadrado. Com isso, o x é igual a menos 2. Beleza? Próximo exemplo. Log de 0,0001 na base 10.
Bora, aqui é 10, aqui dá um valorzinho de x. Isso aqui é 10 elevado a x igual a 0,1, 2, 3, 4 e esse 1. Beleza? Agora, professor, como é que eu boto isso aqui na base 10? Ficar todo mundo igual. Isso aqui é quanto? Como é que eu faço? Isso aqui é 10 elevado a quanto? 10 elevado a menos 6. Beleza? Aqui fica 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 6. Mesma base, basta igualar. O x aqui é igual a menos 6. Beleza? Ah, professor. Bora fazer o teste aqui, né? Bora fazer o teste aqui. Se a gente fizer o teste aqui, bora botar aqui. 10 elevado a x é igual 0, aqui ó, 1, 2, 3, 4 e aqui 1. Beleza? Observa que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho 10 elevado a x. Se a gente substituir aqui, ó, o x por menos 6, isso aqui é a mesma coisa que o quê? É 1 sobre 10 elevado a 6. Beleza? Dá para a gente fazer também substituindo. Quanto é que dá 1 dividido por 1 milhão, né? 1 dividido por 1 milhão, que são 6 zeros aí. Fica 0, tem o quê? 5 zeros e 1. Agora, isso daqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 5. Ah, professor, então quer dizer que 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 6. Exatamente, Diego. E 10 elevado a menos 5 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 5. Pessoal, mas por quê? Se a gente substituir aqui, Diego, o nosso x ele é igual a menos 5. Bora fazer o teste agora. 10 elevado a menos 5 é a mesma coisa tu pegar 1 e dividir por 100 mil. Aí condiz com o nosso número aqui, ó. Que nós temos, na verdade, nós temos 5 casas decimais aí. Por isso que o x é menos 5. Agora, eu vou dar aí 2 minutinhos na tela para vocês resolverem essa expressão. Lembra de colocar o quê? Resolver cada logaritmo. Um detalhe que eu vou falar muito importante para vocês, que o Enem gosta muito de falar, o que é? De ver o que é esse log de 100. Quem é a minha base aqui? Minha base é 10. Professor, mas a questão não me disse que essa base aí era 10. Meus queridos, ela não tem a obrigação de falar. Estão falando de logaritmo decimal. Vou até falar com vocês. Logaritmo neperiano também vou falar quando a base é o E. Mas nem gosta muito de cobrar isso aí. Beleza? Então não esquece. Pessoal, mas se a questão não falar da base, porque minha base é 10. 2 minutinhos na tela aí para a segunda questão.
Bora lá, né? E aí, meu amigo Diego, qual é o gabarito da questão 2? Eu posso fazer cada um separado? Ó, ele tá dizendo que é 11, né? Bora lá, né? Ver se desse resultado aí dá 11. Eu posso fazer cada um separado e depois eu ir lá para a expressão? Pode, se tu não tá querendo se enrolar, né? Então, professor, quem é que é o log de 100 na base 10? Isso aqui é igual a um valorzinho x, né? Fica 10 elevado a x igual a 100. Fica 10 elevado a x igual a 10 ao quadrado. Com isso, o x aqui é igual a 2. Beleza? Agora, professor, quanto é que é? Isso foi só na primeira parte ali, né? O log de 625 na base 5. Isso aqui dá um valorzinho também que a gente não sabe. Marquei de x de novo. Fica 5 elevado a x é igual a 625. Quanto é que dá esse resultado? Fica 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 4. Com isso, o x aqui é igual a 4. Beleza? Agora, falta mais uma parte ali. O log de quem? De 32 na base 0,5. Aí é que está o detalhe aqui, né? A gente já fez até uma parecida com essa. Fica, isso aqui dá um resultadozinho x. Fica 0,5 elevado a x igual a 32. Professor, mas o que é 0,5? 0,5 a gente até já fez. 0,5 é 5 sobre 10, que é a mesma coisa que 1 meio, que é 2 a menos 1. Então, aqui fica 2 elevado a menos 1, e já está elevado ao x, não é verdade? E o 32 é a mesma coisa. Olha aqui o detalhe. 2 elevado a 5, que é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2 dá 32. Então, o x aqui é igual a menos 5. Resolvemos aqui as três. Agora, vamos agora substituir os valores lá. O primeiro é 2, mais 4, menos esse 5 aqui. Fica 6 mais 5, que é igual a 11. Show de bola aí, Diego aí. 6 mais 5, 11 é a nossa expressãozinha. Fizemos 3 aí, né? Beleza? Bora aqui para a terceira questão. Observa as posições que está aí o x, né? Ele quer saber o valorzinho de x em cada caso. Bora lá, né? Gente, aqui na letra A, o que é que diz aqui a letra A? Vamos aplicar a definição em cada um deles. Fica x elevado a 4 igual a 81. Estou aplicando a definição. Que fica x elevado a 4 é igual a 3 elevado a 4. E o x, logicamente, só pode ser igual a quanto? Só pode ser igual a 3. Bora agora aqui para a letra B. Na letra B, o que é que nós temos?
Professor, mas eu não estou vendo a base lá da letra B. Qual que é a base da letra B? Ah, você falou, quando não tiver a base, que minha base ela é decimal. Beleza? É 10. Fica 10 elevado a 5 é igual a 10 elevado a x. Com isso, o nosso x ele é igual a 5. Agora, eu vou dar aí 2 minutinhos aí para vocês resolverem a letra C e a letra D. 2 minutinhos aí na tela. Bora lá, né? Gente, na letra C, onde foi que deu aí, Diego? Nós temos assim, letra C. Aplicando a definição de logaritmo, tu tem 2 elevado a 3 é igual a x. Porque, ó, a gente faz assim, né, Diego? O 2 aqui, ó, elevado a esse. Ah, mas o x ele fica ali no outro lado. Não necessariamente. Galera aí de Santa Cruz, do Piauí. Com isso, 2 elevado a 3, quanto é? É 8. X aqui é igual a 8. Agora, na letra D, o que é que tu tem aqui na letra D? Vou aplicar aqui a definição. 7. Ó, agora o x está aqui, né? Que é de comum, tá aqui. 7 elevado a x é igual a 343. Olha aí, show de bola, Diego. Pessoal, mas 743 é o quê? É 7 elevado a 3. Então fica 7 elevado a x é igual a 7 elevado a 3. Mesma base, basta igualar os expoentes. Com isso, o x é igual a 3. Beleza? Agora, gente, vou falar aqui sobre algum caso específico, né? Algum caso específico. Eu tenho log, quando lá em cima for 1, log de 1 em qualquer base, o resultado sempre é 0. Outra coisa,
Quando os dois forem iguais, por exemplo, log de A na base A, o resultado sempre é 1. Por exemplo, log de 10 na base 10 é 1. Log de 2 na base 2 é 1 também. Vamos ver mais. Agora, pessoal, quando eu tiver um log de A elevado a B na base A, o resultado é o próprio B, aquele cara que está lá no expoente. Eu tenho também umas propriedades com essa daqui. Vou falar para vocês também. E os logaritmos? Olha isso aqui. Que eu acabei de falar naquela questãozinha anterior. Chamado logaritmos decimais. Só quando é que o logaritmo é decimal? Se tu tem um log de A na base 10, isso aqui tu pode escrever também como? Isso é a mesma coisa que o logaritmo de A. Não precisa eu especificar o quê? A base 10. Logaritmos neperianos. O que são logaritmos neperianos? Neperiano é porque a nossa base, quem é? Nossa base é o E. Esse E. Por exemplo, se eu tenho um log de A na base E, é a mesma coisa que o ln de A. Vocês também vão ver muito isso aí nas questões de vestibular. Ele fala ln de A, ln de 5, por exemplo. Isso é a mesma coisa que o log de 5 na base E. Ele está especificando quem é a base dele, quando fala ln. E se eu tenho um log de 7, porque minha base é 10, não precisa especificar quando a base for decimal. Beleza? Por exemplo, olha aqui um exemplo. Nós temos aqui, ó, o log de 1 na base 5 mais o log de 7 na base 7. Gente, esse tipo de questão, quando cair nos vestibulares, nem preciso tu perder tempo usando assim a definição. Direto tu já responde por esses casos específicos. Quando ali for 1, vai ser quanto o resultado lá? Quando ali for 1, é 0. Quando esses dois aqui forem iguais, por exemplo, log de 7 na base 7, é 1. Quando esses dois aí forem iguais. É uma propriedade. E 0 mais 1, logicamente, é 1. Beleza? Outra situação aqui. Log de 100. Professor, quanto é que é o log de 100? Ah, professor, mas não estou vendo quem é a minha base, não. Não precisa quando a base for decimal. O log de 100, quanto é? É a mesma coisa que 10 ao quadrado, 100. E 0,01 é a mesma coisa que 10 a menos 2. Beleza? Beleza, professor. E quando vamos pegar só esses expoentes aqui, que no caso vai ficar com 2, aí, menos 2, que eu vou pegar só esses expoentes. Só que propriedade é essa que tu tá usando? Essa bem aqui, meus queridos, ó. Aí 2 menos 2 fica 2 mais 2, que é 4. Beleza? Então, nós estamos usando o quê? Só uns casos específicos dessa parte aqui de logaritmo. Na nossa próxima aula, daqui a pouco, nós vamos falar sobre operações com logaritmo, logaritmo do produto, logaritmo do quociente. Vou falar quando é elevado a um expoente, uma propriedade que nós vamos usar muito também. Mudança de base, dá para colocar em outras bases. Tem questões que precisam de fazer essa mudança de base para a gente poder resolver. Beleza? Eu preciso fazer isso aí. E não esqueça desses casos específicos. Professor, mas nesses casos específicos, eu poderia usar a definição? A definição? Poderia. Só que tu perderia um pouco mais de tempo. Aqui, sabe, quando eu sei lá que lá é 1, lá em cima, já sei que o meu resultado é 0. Quando os dois forem iguais, eu já sei que dá 1. Quando tiver levado aqui o expoente, a base também for iguais, quanto a base lá de cima, o resultado é o próprio expoente. Beleza? Então, aguardo vocês aqui daqui a pouco
vamos dar continuidade a essa parte aí de logaritmo.